Ah, que coisa mais linda. Fala sério, caçula. Olha, todos nós lembramos de coisas a todo momento. E é graças à memória que nós usamos em nossa vida cotidiana a nossa própria experiência e a de gerações prévias. É possível melhorá-la? Do que ela depende? Vamos responder a estas perguntas com a ajuda da professora de Neurologia da Universidade Federal de São Paulo. Olha que currículo! E coordenadora do Programa Integrado de Neurologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Olha que, e como se não bastasse, é linda. Boa noite, Gisele Sampaio. Tudo bem, querida? Como é que você está? Tudo bem. Obrigado por ter vindo. Obrigada pelo convite. O meu pai, uma vez brincando comigo, disse assim: meu filho, tem duas coisas de que eu me orgulho muito na vida. A primeira delas é a minha incrível e infalível memória. E a segunda... Oh, meu Deus do céu! Ele já vai ficando mais velho, Gisele, vai encostando um alemão chamado Seu Alze, sobrenome Heimer. É horrível. Bom, o cérebro é como se fosse, vamos dizer, um grande arquivo, né, de informações. Existe um lugar, vamos dizer, um HD, onde as memórias ficam guardadas, não? É muito interessante sempre falar sobre memória, Rony, porque existe muito ainda a se descobrir sobre o cérebro, sobre a memória. Mas a gente sabe, e os neurologistas, os neurocientistas entendem muito do cérebro através, infelizmente, das lesões. Então, quando acontece uma lesão em alguma parte do cérebro e o cérebro perde uma função, a gente entende que aquela área que foi lesada era a responsável por aquela função. Então, na memória, existe uma estrutura que se chama hipocampo, que a gente consegue ver muito bem aí identificada, que realmente tem uma relação muito íntima com a memória, e a gente sabe disso e descobriu isso, infelizmente, porque lesões no hipocampo levam aí a uma perda de memória importante. No entanto, no cérebro é importante a gente entender também que o cérebro não funciona como caixinhas. Antigamente a gente gostava muito de entender essa parte do cérebro é responsável por essa função. Sim. E etc. Hoje a gente sabe que todas as funções estão interligadas, né? Então, que existem áreas que são mais importantes e mais relacionadas a determinadas funções, mas que não funciona de uma maneira tão compartimentalizada quanto a gente pensava que funcionava anteriormente. O meu primeiro baterista da minha primeira banda me contou outro dia isso na minha casa, bebericando lá um vinhozinho, que estavam almoçando juntos, e deve ser seu colega, né? O Jorge Pagura. Sim. Aí o Jorge estava falando, bicho, é tudo interligado. E eu estou ouvindo agora de você, que coisa engraçada. É um emaranhado. É um emaranhado, né? É um novelo. Bom, qual é a diferença entre a memória do consciente e a memória do inconsciente, que eu já ouvi falar nisso inúmeras vezes? Então, existem maneiras diferentes de classificar a memória. E uma das maneiras de classificar é dividindo a memória em memória consciente e memória inconsciente. Então, a memória consciente, que a gente chama de memória explícita ou declarativa, ela é aquela que faz com que a gente se lembre de fatos. Então, por exemplo, eu tenho uma atividade a ser feita e eu preciso lembrar que ela vai ser feita, então eu tenho um compromisso. Então, essa é a memória que a gente chama de episódica. Tá. Existe também uma memória que a gente chama de memória semântica. Então, a memória semântica é aquela que faz com que eu entenda o mundo. Por exemplo, eu entendo que um sapato é para calçar, eu entendo que azul é azul, que vermelho é vermelho, não porque eu estou me lembrando do episódio, mas isso é um conceito para mim. Então, seria aí a memória dos conceitos. E essas memórias são conscientes. Então, a gente chama em ciência, alguns cientistas chamam de declarativa. Existe a memória inconsciente, que é, por exemplo, a memória dos movimentos. Quando a gente aprende a andar de bicicleta. Então, essa memória é uma memória que ela é adquirida. Então, a gente chama de memória inconsciente e muitas áreas diferentes do hipocampo são responsáveis por essa memória das atividades, por essa memória motora, como tocar um instrumento tão lindo como a gente estava escutando aqui, andar de bicicleta e fazer outras atividades motoras. Por que esse iceberg? Isso, com toda certeza, deve ter alguma representatividade, né? Isso é
É uma figura muito interessante porque realmente eu acho que exemplifica essa memória inconsciente para que a gente viva, a gente não, o nome diz muito bem, né? A gente não toma consciência de que ela existe, mas sem ela eu não consigo levantar, fazer minhas atividades, escovar meus dentes, me preparar, porque isso está gravado, é uma memória que existe, é uma memória motora, né? E que ela muitas vezes não é comentada, então ela aparece meio para baixo do iceberg, né? Enquanto essa memória declarativa, essa memória, eu preciso me lembrar de um fato, essa é aquela que as pessoas comentam, então, que alguém perdeu a memória, a capacidade de lembrar de um fato, que leva as pessoas, às vezes, nos consultórios, eu estou com dificuldade de lembrar isso. Então, essa memória declarativa, essa memória explícita ou consciente, ela preocupa um pouco mais. No entanto, a memória inconsciente, ela é fundamental para que a gente siga a vida normalmente, não é? Bacana essa metáfora, eu gostei da explicação. Porque, olha só, o iceberg é 4, 5 vezes maior para baixo, de fato. É isso mesmo. Não é? Bom, eu não sei se existe essa história que a nossa memória, já me falaram isso, eu não sei se isso é mito ou se é verdade, que a nossa memória começa a funcionar antes da concepção. Isso é verdade? Ou seja, na barriga da mãe. É verdade isso, Zé? Porque acho tão estranho. É difícil até também, Rony, testar isso, né? Então, como que a gente vai ter certeza, como é que cientificamente a gente faz um experimento para provar que o bebê, o feto, a criança no intraútero lembra de algo que aconteceu? Porque ele não consegue responder depois também. Mas alguns cientistas realmente conseguiram, aí através de principalmente música, né? Então, que ocupa aí uma área muito específica no nosso cérebro. E eles conseguiram identificar que crianças expostas a determinados sons musicais ou tons entre 28 e 34 semanas de gestação, elas tinham reação depois quando expostas à mesma música, aos mesmos tons, e eles conseguiam medir isso através da aceleração e desaceleração cardíaca do feto. Então, eles conseguiam medir uma reação, provando de que a exposição deles nesse período muito precoce, então muito antes do que a gente achava, então por volta das 34 semanas, que o feto já era capaz de formar, a gente pode chamar uma memória auditiva, não é? Agora, por que será então que a gente não consegue se lembrar ou não ter memória de quando a gente era bebê? Eu não me lembro de nada. Essa é outra questão que entra um pouquinho na conversa que a gente teve sobre os tipos de memória. Então, veja bem, uma criança, e realmente você está certo, então praticamente ninguém lembra de nada por volta até os 2 anos. Por volta dos 2, 3 anos, as memórias elas vão começando a surgir. E o que se imagina? Por que a gente não lembra? Primeiro, porque o cérebro está em formação. Então, talvez ele não esteja preparado para formar essa memória que a gente chama de episódica. Sim. No entanto, quando a gente entende que a memória motora, ela é algo, e a memória semântica, a memória de conceito, ela é também um tipo de memória, a gente não pode dizer que a gente não lembra. Por exemplo, você aprendeu com 1, 2, 3 anos que vermelho era vermelho, que azul era azul, a andar, a engatinhar. Então, isso é uma memória também. Então, esse tipo de memória, a criança forma e lembra como adulto, porque se não lembrasse, não conseguia sobreviver. E tem alguns pesquisadores que acham que a gente não tem a memória episódica muito bem formada nessa época, justamente porque essa memória semântica de formação de conceito é tão mais importante para a criança, para a formação da criança, do que a memória episódica, que ela fica em segundo plano. Você fala em memórias, em tipos de memória. Quantas existem? Existem muitas maneiras diferentes de subclassificar a memória, né? Então, essa primeira discussão que a gente teve de dividir em explícita ou declarativa e a memória inconsciente ou essa memória motora é uma forma. Então, seriam 2 grandes tipos. Essa nossa memória declarativa ou explícita, ela também pode ser dividida nessa semântica, que é a memória do conceito, e na memória episódica, que é o que faz a gente lembrar dos fatos. Então, dependendo da classificação que você utiliza, existem diferentes números de memória. Outra coisa que também ouvi falar, você vai desmistificar, vai dizer se é verdade, se é mito, que essa coisa da tecnologia, da internet, da informação, isso afeta a memória? Essa coisa maluca, todo mundo hoje com um iPhone, com essas... enfim, afeta a nossa memória, é isso?
A tecnologia é algo que chegou para ficar, né, Rony? E não foi agora. Quando a gente pensa que há tempos atrás a gente vivia sem telefone e há 50 anos atrás a gente vivia sem televisão, sem telefone. Então, o ser humano incorpora a tecnologia e isso tem algumas consequências, boas e más. Então, esse nosso acesso muito contínuo à informação que a internet nos permitiu, agora com os smartphones, então eles têm sim uma consequência não só na estrutura cerebral, como na maneira como você lida com a memória. Porque o que a gente vem observando, e alguns estudos mostram, é que as pessoas deixaram de achar importante lembrar de algo, elas acham importante lembrar como você chega àquela informação usando a internet. Então, eu não preciso lembrar. Eu, quando fiz neuroanatomia, quando eu estudei medicina, eu tinha que olhar no livro e lembrar de tudo. Hoje em dia, talvez, os alunos de medicina precisam saber como encontrar aquela informação. Então, a necessidade do conhecimento mudou. E existem alguns estudos com neuroimagem funcional mostrando que isso tem uma repercussão na função do cérebro, de fato. Então, por exemplo, eles mostraram que essa nossa atitude da informação imediata, né, de buscar uma informação imediata sempre usando a internet, ela ativa essa área do cérebro mais responsável pela memória episódica. Então, existem mecanismos para melhorar a memória? Ou piorar? Ou piorar, sem dúvida. Eu acho que a tecnologia ela pode ser benéfica ou maléfica, dependendo de como você utiliza. Desculpa, eu te interrompi. Não, eu ia dizer que quem usa muito essa memória muito rápida, de informações rápidas, tem uma atividade muito... a gente consegue medir isso hoje em dia com ressonância, a gente chama ressonância funcional, muito maior nessa área da memória episódica, da memória rápida. E aí suspeita-se que talvez a pessoa possa ter um prejuízo nas memórias de longo prazo, que são importantes também, né? Claro. Então, a repercussão que isso vai ter em longo prazo, eu acho que a gente não sabe ainda. Muitos neurocientistas tentam estudar isso, a repercussão da tecnologia no comportamento e na estrutura cerebral. E eu acho que, como tudo na vida, vale ter bom senso, claro, né? Se você tem bom senso, então não é... Alguns estudos até mostram, muitos pais se preocupam com o uso de tecnologia pelas crianças. Algumas tecnologias podem ser boas, se bem utilizadas, sim, e se não usadas em excesso, não é isso? E tem uma coisa que também me intriga, que é o seguinte, todo mundo fala, o HD está cheio. Nós estávamos conversando agora há pouco, falando que o cérebro é um HD. Ele fica cheio? Ou seja, tem uma hora que há um limite para isso? O cérebro é plástico, Rony, a gente sabe disso, então a gente achava que não. Então, quanto mais, e a gente tem falado muito isso em prevenção das doenças de memória, né? Quanto mais você estimula, maior a capacidade. Então, uma das coisas que previne o aparecimento do distúrbio cognitivo na vida adulta é o estímulo, tanto na fase infantil, quanto depois na vida adulta. Então, estudar aumenta a capacidade, né? Aumenta o que a gente tem chamado de reserva funcional do cérebro. Então, a gente não chegou a esse limite, a gente não conhece esse limite. E para cada um existe uma capacidade individual de aumentar essa capacidade, né, de cognição e de raciocínio. Então, as atividades cognitivas são super importantes e um dado recente é de que as atividades esportivas também são muito importantes para preservar o cérebro. Elas têm função na cognição, inclusive, em longo prazo. Como é que eu faço para te agradecer, Gisele? Eu que tenho que agradecer. Gisele Sampaio, neurologista, me deu uma aula hoje de... Eu estava preocupado com o negócio da memória, porque o alemão está encostando. Obrigado, querida, por ter vindo, viu? Tchau, tchau. Volte mais vezes. Sim, sim. Obrigado.